E aí, tudo bem, meu povo? Hoje eu vou mostrar um pouquinho sobre a técnica de confeccionar instrumentos musicais percussivos com materiais reaproveitáveis. Então vou estar mostrando a possibilidade que a gente tem de praticar a percussão e de conhecer esses novos sons através de materiais que a gente encontra no nosso dia a dia. Então a gente vai fazer algumas adaptações de alguns instrumentos simbólicos e vamos ver qual vai ser o som que a gente vai conseguir extrair. A gente vai ter como memória, como simbologia, o instrumento surdo, o instrumento caixa ou malacacheta, o instrumento ganzá e o instrumento tamborim. Então a gente vai fazer uma adaptação de matéria que a gente encontra no nosso dia a dia, que vai ter um som aproximado desses instrumentos que eu acabei de falar. E o que a gente vai precisar para confeccionar esses instrumentos? A gente vai precisar de um pouquinho de arroz. A gente vai precisar de 2 garrafas PET com tampa do mesmo tamanho. Eu escolhi essa pequena porque foi o mais acessível que eu encontrei aqui por onde eu moro. Então eu escolhi a pequena, mas pode ser de 600 ml, pode ser de 1 litro, pode ser de 1,5 litro, pode ser de 2 litros ou 2,5 litros. Então vai do que a pessoa tiver mais acessível aí no seu local. Então eu escolhi essas menores. Com tampa, importante, higienizada, que elas já foram higienizadas, já tirei o rótulo, já limpei com água e sabão. É muito importante a gente higienizar, principalmente se a gente encontrar descartado como lixo. Então é isso. A gente vai precisar de um cabo de vassoura, um pedaço, já cortei também. Algumas peças aqui eu já trabalhei antes para facilitar, né, o nosso conteúdo. Um pedaço de câmera de ar. Você quer uma câmera de ar de pneu de moto, pode ser de bicicleta. É bom um material fino, de pneu de carro, de pneu de trator, esses outros tipos de câmera de ar, geralmente elas são um pouco mais grossas. Então, de bicicleta é legal, pneu de moto também. Então, um pedaço de câmera de ar. A gente vai precisar também de corda. Essa é uma corda de nylon de 4 milímetros, mas você pode utilizar a corda que você tiver aí no seu dia a dia. Pode ser um pouco mais grossa, não tem problema. Ela vai ter a função de amarrar um desses instrumentos na cintura. Pincel é importante para a gente fazer as marcações. A gente vai precisar de fita, pode ser fita isolante, pode ser fita crepe. Então a gente vai utilizar essa fita também. Tesoura, para as crianças que tiverem o interesse de construir esses instrumentos, né, passando por esse processo que eu vou mostrar, é importante sempre tesoura sem ponta. Lembrando que as crianças é importante ter sempre um adulto do lado com consciência dos equipamentos que a gente vai utilizar, para que não venha ter nenhum dano, um corte, um ferimento. Então é importante ter esse cuidado, sempre um adulto próximo. E também um balde, um galão, né? Era um galão, aí eu tirei uma das partes, só deixei com o fundo. E a gente vai utilizar esses materiais. No decorrer vai aparecer alguns outros para a gente exemplificar, mas a base mesmo que a gente vai utilizar são esses instrumentos. Garrafa PET com tampa, um pouquinho de feijão, balde, um pedaço de cabo de vassoura, corda, tesoura, pincel, fita, câmera de ar. Então vamos lá. A gente vai começar com as garrafas PET.
Aqui, com a garrafa PET, a gente vai precisar fazer uma marcação. Para fazer essa marcação, eu vou utilizar uma folha A4. Eu dobrei ela aqui no meio e a gente vai dar uma volta para poder riscar a garrafa. Como vai ser? A gente vai ter que riscar nessa direção. A garrafa ela tem uma parte cônica e uma parte cilíndrica. E a gente vai riscar na parte cilíndrica. Aqui eu vou, na parte cilíndrica, vou riscar bem no meio. Então, com essa folha A4 dobrada, eu vou passar ela em volta da garrafa. Para ter uma base melhor, aí de onde eu devo estar fazendo o risco, e vou riscar ela. Opa, volta aqui. Então, fiz o risco, vou fazer o risco na outra garrafa. No centro também. Vou passar aqui a folha 4 para ter uma referência melhor do risco. Depois de riscado, eu vou fazer o corte. A garrafa estando fechada, tem um ar dentro. Vou pegar a tesoura, lembrando que se for criança, esse momento, o adulto ele tem que fazer esse furo para depois fazer o corte, para não correr nenhum risco de uma lesão e aí vir estar danificando, né, a saúde de cada pessoa. Então, um adulto nesse momento. Fiz o furo. Agora eu vou cortar, seguindo a linha, né, referência que a gente tem de corte. Essa é a parte do fundo, essa é a parte do gargalo, a parte cômica e um pedaço cilíndrico. Essa daqui a gente não descarta, a gente vai utilizar ela ainda. Bota aqui do ladinho. Agora a gente vai precisar fazer vários cortes, a gente vai usar a referência aqui da parte cônica para a parte cilíndrica. E a gente vai fazer vários riscos nesse sentido. Até dar a volta na garrafa todinha. Então eu vou fazer os riscos aqui, aproximadamente, uma distância de 1 centímetro, um dedinho. Esses instrumentos, eles não têm assim uma medida específica, exata. É muito relativa essas medidas, até porque você pode se apropriar de vários tipos de materiais. Então você vai utilizar a referência da técnica e pode passar para outros materiais além do PET. Esse que é o interessante. Então aqui a gente vai fazer esses cortes até chegar na parte cônica, aí a gente para. Então são vários cortes.
Possivelmente alguém já deve ter feito isso. E um copo descartável que você pega, tira um pedacinho dele, aí abre, aí ele fica com várias partes dessas. Então aqui ele vai ficar dessa forma. Vamos cortar outra garrafa. Ar dentro, né? Prende o ar, tampada. Vamos fazer um furo. Depois do furo a gente vem fazendo corte. Essa parte a gente não descarta, a gente guarda. A outra eu risquei, essa aqui eu não vou riscar. Mas, se você quiser, você pode riscar todas as duas. Se você conseguir fazer sem um risco, isso também já é um estudo. Porque você está tendo uma percepção a partir do que está na sua mente. Você não vai precisar visualizar um risco. Então você já vai ter uma percepção de uma medida específica dentro da sua mente, você vai cortar. Eu já faço isso há muito tempo mesmo, muitos anos. Então eu já tenho uma referência na minha mente. Eu consigo fazer um instrumento desse sem precisar fazer a marcação. Mas para quem está iniciando, é bom fazer a marcação. Conforme o tempo vai treinando, até chegar ao ponto de fazer sem precisar da marcação. Lembrando que o corte é até a parte cônica, somente na parte cilíndrica vai ser os cortes. E aí a gente vai fazendo devagarinho. Como diz o poeta, aí você vai ver, fazendo tudo com carinho vai acontecer. Faz todos os cortes, não precisa de pressa para não se machucar. E aí a gente vai chegar nesse resultado. Aqui a gente já vai ter dois instrumentos musicais. Que instrumentos são esses? Esse instrumento é uma adaptação da caixa ou malacacheta. Então a gente pode fazer, dentro da escola de samba, a malacacheta, caixa ou até mesmo tarol. Do outro lado, onde ficam as tampas da garrafa, a gente tem a aproximação do som do instrumento tamborim. Então, com a parte que sobrou, com o fundo da garrafa, a gente vai fazer o nosso ganzá. A gente vai botar um pouquinho de arroz, se for o suficiente. É da fita, né? A gente vai tirar a fita. A gente vai direcionar um fundo no outro. Vai passar a fita em volta para evitar que vaze os caroços de arroz. E aí a gente já tem o nosso ganzá, ou shake pode ser chamado também. Então a gente já tem aí o nosso ganzá.
a gente vai utilizar o balde, né? Aqui a gente então tem um balde comum, um galão, sem uma das extremidades. Aqui ele tem um fundo, nessa outra parte é aberto. Nessa parte do fundo é como se fosse a membrana do surdo, ou seja, a pele, que é sempre sendo leitosa, película de nylon ou pele animal. Aqui ele pode ser, além de um surdo, pode ser também um tantã. Pode ser também um contratempo do ritmo bloco tradicional ou bloco de ritmos, que é uma vertente de samba presente aqui no estado do Maranhão. Com a baqueta, aproximado do instrumento surdo. O mais incrível dessa utilização de materiais reaproveitáveis é que ele pode se aproximar de vários outros instrumentos já existentes. Então não é uma regra fechada que só pode ser determinado tipo de instrumento. Não, é livre. Até porque a música é para libertar, não para prender as pessoas. Então, com a criatividade, você encontra algo que possivelmente seria lixo, mas se ele tem uma utilidade, né, se ele tem uma vida útil, além daquele momento descartado, a gente não pode olhar aquele determinado objeto como lixo. Então, aqui ele vem ter uma função rítmica e metodológica, até possível, da prática do instrumentista. Então aqui a gente pode se aplicar várias pedagogias, vários conteúdos. Hoje eu estou focando na confecção de instrumento. Em outro momento eu posso estar focando nas células rítmicas que a gente pode extrair desses instrumentos. Mas hoje o foco é a confecção de instrumento. Então a gente vai ter que fazer aqui uma marcação, né? 4 furos. Com a tesoura a gente vai fazer os furos. Lembrando que as crianças têm que estar sempre perto de um adulto. O adulto que tem que estar fazendo esse tipo de trabalho para não correr nenhum risco da criança sofrer uma lesão, um corte, um ferimento. E aqui a ideia desse trabalho é de preservação, inclusive da saúde própria. Depois que a gente tiver aqui os 4 furos, a gente vai passar a corda daqui para cá e daqui para cá. A gente vai dar um nó por dentro, para o acabamento ficar mais interessante, o nó não ficar exposto, né? Depois que a gente der o nó, vai ficar assim. A gente vai
passar uma corda por aqui, da medida que abrace a nossa cintura. Aqui eu usei uma corda fina de 4 milímetros de nylon, mas pode ser uma corda mais grossa que essa, que vai passar aqui e por aqui dar o nó, abraçando na cintura, para ele poder ficar fixo. Agora a gente vai confeccionar a baqueta. A gente vai precisar um pedaço de cabo de vassoura, um pedaço de câmera de ar. Em uma das pontas do cabo de vassoura, a gente vai enrolar a câmera de ar em volta até fazer uma bola. A gente vai esticando a câmera de ar para ficar bem apertadinho e não soltar, porque se não esticar a câmera de ar, na hora que você estiver tocando, ela solta com facilidade. Para fechar, a gente vai dar um nó com a própria câmera de ar. A gente estica ela bem. Depois a gente vai e corta com a tesoura para dar o acabamento que sobrou da câmera de ar. E aí a gente tem a baqueta. Se a gente for tocar com a baqueta, da aproximação do instrumento surdo, né? Então, a gente já tem a nossa baquetinha aí. Vou botar ele aqui na cintura. Então, essa é uma das formas que a gente pode estar utilizando esse instrumento. Percussão vem do termo percutir. Percutir é o atrito de dois corpos, a colisão de dois corpos sólidos que geram um som. Então, quando a gente tem dois corpos que se chocam um com o outro, desse atrito sai um som que é chamado de percussão. Então, percussão é muito grande. Percussão é muitas coisas que estão no nosso ambiente. Percussão corporal, percussão dos objetos que a gente encontra, a mesa que a gente está fazendo esse material em cima, ela tem um som percussivo, dançar. Então, os pés, ao a gente andar e tá fazendo um barulho, é percussão.